Olá pessoal, continuando a nossa revisão, de probabilidades, nós vamos ver agora o grau de parentesco, entre duas variáveis aleatórias. Na aula passada, nós vimos uma descrição da probabilística, de duas variáveis aleatórias, quando elas são discretas através da função de massa de probabilidade conjunta, quando elas são contínuas através da função de densidade de probabilidade conjunta. Da conjunta a gente consegue as individuais, né? E também já vimos também um grau de dependência, entre duas variáveis aleatórias, através das probabilidades condicionais. Nós vamos ver nessa aula, mais algumas medições, de, da nossa relação, de dependência entre variáveis aleatórias. A primeira medida é a correlação, a segunda a covariância e o coeficiente de correlação. Eles medem a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então a gente vai ter outras medidas, da dependência, de variáveis aleatórias. Bem, no nosso momento de reflexão, nós temos um provérbio irlandês que diz o seguinte: se você perder uma hora pela manhã, vai procurar por ela o restante do dia. Eu tenho sempre me policiado, para não perder essa hora pela manhã. Bem, aqui é uma foto, da praia de Boa Viagem, pela manhã, o sol nascendo. Bem, frequentemente a gente está interessado, na dependência entre duas entidades aleatórias. E como exemplo, o primeiro exemplo seria fumar e câncer no pulmão. Veja que aqui tem além de você ter uma correlação, entre essas duas variáveis, tem uma causalidade, entre essas variáveis. A correlação nem sempre mede, a causalidade, mas uma das coisas que a gente tem aqui, para ter cuidado é o seguinte: fumar provoca câncer no pulmão. Isso não é verdade. Você pode fumar e não ter câncer no pulmão. E você pode não fumar e ter câncer no pulmão também. Isso, essas coisas podem acontecer, E a gente já sabe, que essa relação é verdadeira, mas em 1950, foi uma briga terrível entre a indústria do cigarro, e o pessoal da saúde, O pessoal do cigarro, da indústria, não queria que essa relação fosse verdade. A altura e o peso de uma criança também é importante na área da saúde. Na área de engenharia elétrica, a gente tem que o ruído e a probabilidade de erro, a transmissão digital. A probabilidade de erro sempre é uma grandeza importante, na transmissão digital, e ela normalmente aumenta, com o ruído. Quanto maior o ruído, maior a probabilidade de erro. A gente pode aqui pensar no sistema de controle, que tem uma entrada, no tempo T1, uma entrada aleatória, e tem uma saída, no tempo T2 também aleatória. A gente gostaria de analisar, qual a relação que tem, entre a entrada e a saída, desse sistema. Bem, vamos considerar, um experimento aleatório com duas saídas, x e y, e a gente vai fazer vários experimentos e registra os valores, de x e y para cada ensaio, que a gente faz. A partir desses dados é possível determinar, uma dependência. No nosso caso vai ser uma dependência linear, entre as variáveis x e y. Então a correlação, a covariância e o coeficiente de correlação, eles indicam esse grau, de linearidade, que existe entre as variáveis x e y. Quando essas dependências são não lineares, a gente precisaria de outras grandezas para poder medir essa relação, entre variáveis aleatórias, essa relação de dependência. Bem, aqui
um gráfico, né, de uma sorveteria. Então a gente tem a temperatura e a quantidade de sorvete, né, e o dono da sorveteria, né, faz as medições, né, todo dia, e ele mede, né, a temperatura e a quantidade de sorvete consumida, né, por dia. Veja por esse gráfico, né, que dá uma ideia de quanto maior a temperatura, né, mais sorvete é consumido, né, mas nem sempre, né, isso é verdade, né. Veja que aqui a temperatura é menor, né, do que essa temperatura aqui e a quantidade de sorvete, né, consumida foi menor. Então esse gráfico mostra apenas uma tendência e não para cada caso particular, né. Há uma tendência de quando a temperatura aumenta, né, a quantidade de sorvete aumenta. Esse gráfico, né, que a gente viu é chamado de diagrama de espalhamento e mostra, né, que quando a temperatura aumenta, né, a quantidade de sorvete consumido geralmente aumenta, né? O geralmente está dizendo que nem sempre é verdade, né, que isso ocorre, mas na maioria das vezes. Um contra-exemplo é que normalmente também a quantidade de cerveja aumenta, né, com a temperatura, né, mas na Copa do Mundo, que acontece normalmente quando a gente está no inverno, a quantidade de cerveja aumenta, né, embora a temperatura esteja baixando. Né. A causalidade aqui, né, não se aplica. Bem, aí a primeira medida é a correlação. Aí a correlação entre duas variáveis aleatórias é dada pela esperança, né, do produto, né, das variáveis aleatórias. Se elas forem contínuas, né, você tem essa integral dupla e precisa da função de densidade conjunta, né, para resolver o problema. Ou da função de massa de probabilidade conjunta, né, quando as variáveis são discretas. Nesse caso aqui, quando elas são contínuas. A vejação é um somatório duplo. Né. E uma curiosidade é que quando a correlação é zero, a gente diz que as variáveis aleatórias são ortogonais. É interessante, a gente vai ver que a gente diz que elas são descorrelacionadas em outro momento. Algumas propriedades, né, se x e y forem independentes, então a correlação, né, é dada pelo produto, né, das esperanças, já que, como elas são independentes, né, a esperança do produto é o produto das esperanças. E se ela tiver uma relação linear, né, as duas variáveis, né, tiver uma relação linear, a gente tem que a correlação, né, o y é ax, então a gente substitui aqui da ax ao quadrado, o a é uma constante, pode sair fora do operador esperança, e a esperança de x ao quadrado é a variância ao quadrado mais a esperança ao quadrado de x. Então, colocando A para dentro, né, então a gente tem que isso é o desvio padrão A vezes o desvio padrão, a esperança de x vezes a esperança de x. Isso aqui é a esperança de y, e isso aqui, né, é o desvio padrão, né, de y. O desvio padrão, né, tem que ser sempre um número positivo, né, então o sigma de y, né, é sempre positivo, por isso que a gente tem o mais ou menos aqui, porque se o A for negativo, né, a gente tem que colocar o menos para que o sigma de y fique positivo. Então, alguns dados, né, da sorveteria, então a gente consegue estimar, né, a nossa correlação fazendo o produto, né, da temperatura vezes o sorvete. Como temos 7 medidas, né, fazemos o produto aqui, dividimos por 7 e temos uma estimativa, né, da correlação. Essa estimativa é 1072,07 e ela não diz muita coisa, hein, a respeito da correlação. A correlação é boa ou é ruim, né, pegando esse valor. A gente pode ter uma ideia, né, de
se esse valor é bom ou ruim, né, através da relação, né, que a gente viu, né, anteriormente, essa relação aqui. Essa relação é quando elas têm uma dependência linear. Então, olha, usando a relação, né, quando ela tem uma dependência linear, é a esperança de x vezes a esperança de y, mais o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Isso está calculado aqui, né? Então, a gente fez, né, esse cálculo. Isso dá 1078,4, né, que é perto, né, de 1072, indicando, né, que tem realmente uma relação linear. Veja que a gente vê isso aqui, né, como sendo a esperança, né, da temperatura, é 26 mais ou menos 3,8 graus, e aqui é a quantidade de sorvete consumida, né, 39 kg, mais ou menos 10,2 kg. Nós vamos ver agora a definição da covariância, né, que nos vai dar mais alguma informação, né, a respeito da variável aleatória. A ideia agora é também um produto, né, você tem a esperança de um produto, mas só que agora a gente está tirando, né, da variável aleatória a esperança dela, né, e fazendo o produto, né. Então, quando a gente expande isso aqui, isso dá a correlação de x e y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Algumas propriedades, se x e y forem independentes, a gente tem que a covariância vai dar zero, né, porque essa esperança aqui é o produto, né, das esperanças. Então fica como é isso menos isso, né, que vai dar zero. Aí veja, quando as variáveis são independentes, isso sempre vai dar zero. Se a covariância for zero, não implica, né, que x e y são independentes, só implica que elas são descorrelacionadas. Ou seja, não tem uma dependência linear entre uma variável aleatória e a outra variável aleatória. E veja que a gente, como é quando a correlação é zero, nós dizemos que x e y são ortogonais, né? Mas quando a covariância de x e y é zero, né, nós dizemos, né, que elas são descorrelacionadas. Tem um conflito, né, com os nomes. Bem, se a dependência for linear, né, entre a variável y e x, né, com a constante diferente de zero, como no outro caso, então a gente tem que a covariância, né, é dada por isso aqui, substituindo, né, esses valores, e nós vemos, né, quando a gente fizer a expansão disso aqui, isso vai dar mais ou menos, né, sigma x, sigma y, né, o desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Então aqui a gente tem o seguinte, né, se der um valor positivo, né, sigma x, sigma y, a gente tem uma relação direta, né, o A é positivo, né, e se for menos, né, o A é negativo, ou seja, a gente tem uma relação inversa. Quando o y cresce, né, o x diminui, quando o A é negativo. Bem, aqui o que acontece, né, com a covariância, a gente tinha o gráfico para anterior, né, não tinha esse outro gráfico, né. Quando a gente coloca a variância, isso aqui seria a esperança da temperatura, né, e aqui é a esperança da quantidade de sorvete, né. Então o gráfico, né, quando a gente calcula a covariância, ele estava aqui, né, e é deslocado, né, para as esperanças, para os valores médios, né, de x e y. E veja que isso aqui, né, com o cálculo disso, a gente percebe que x é positivo aqui, né, x menos a esperança, né, é positivo aqui, positivo, positivo, o produto, né, de x e y é positivo. Aqui o produto são dois negativos, mais aí o resultado da negativo com negativo dá positivo. E tem alguns resultados negativos, né? Mas a maioria é positivo, dando um valor positivo, indicando que quando uma variável aumenta, né, a outra aumenta também.
Então, voltando, né, a gente pode estimar, né, os nossos dados da sorveteria. A gente pode estimar a partir da... Isso aqui a gente já calculou antes, né? E a gente tem esses valores aqui. E isso dá 33. Tá? Bem, a gente viu, né, que se a relação for linear, né, vai ser o produto, né, das dos desvios padrões. Então, aí aqui, né, se a gente pegar os desvios padrões, né, que a gente tem aqui, dá 39,3, que é um número mais ou menos aproximado, né, do que a gente esperava, hein? Indicando uma certa relação, né, entre as variáveis aleatórias. Bem, o que a covariância diz, que no caso a correlação não diz, é que quando o valor é positivo, né, x aumenta e provavelmente y aumenta, né, de maneira linear. E se for negativo, né, vai justamente dizer o contrário, né, que é essa pergunta aqui, né, a gente tem, se a gente pensasse em café e temperatura, quando a temperatura diminui, né, a quantidade de café aumenta. Então nós teríamos essa relação aqui. Bem, e se a covariância for zero, né? Como seria o diagrama de espalhamento, né? Então a gente tem uma ideia aqui, seria mais ou menos uma coisa espalhada, né, ao redor, né, das esperanças, né, de modo que a covariância, né, dá zero. Aqui a gente pensou na temperatura em uma quantidade de relógio, né, vendida, que provavelmente não tem nenhuma, são independentes, né, essas variáveis aleatórias, que daria um gráfico aqui que daria a covariância zero, né. Mas, como a gente tinha dito, né, x e y aqui não são independentes, ele tem uma relação quadrática, né, um com o outro, e a gente teria um gráfico, né, desse jeito aqui, uma parábola, né. Bem, esse gráfico, né, quando você pegar agora o produto, né, de x e y, isso aqui vai dar um produto negativo aqui também, então todos os que estão aqui vão dar produtos negativos e todos os que estão aqui vão dar produtos positivos. Isso é mais ou menos equilibrado, né, de modo que a covariância, né, dá bem pertinho de zero, né, e as variáveis aleatórias não são independentes. Bem, por último, né, a gente tem o coeficiente de correlação, que é uma outra medida, que nada mais é, né, do que uma normalização, né, da covariância. Veja que a covariância, o valor máximo dela é sigma x vezes sigma y, né, e a gente está dividindo, né, por sigma x e sigma y. O valor mínimo é menos sigma x sigma y, isso daria mais ou menos, né, mais ou menos 1 para o valor da correlação. Quando as variáveis são independentes, a covariância é zero, né, então o coeficiente de correlação também dá zero. E se elas forem completamente linear, né, a dependência de uma com a outra, a gente tem que isso seria mais ou menos 1. O 1 diria que quando um aumenta, o outro aumenta, e o menos 1 quando uma variável aumenta, né, a outra diminui proporcionalmente. Bem, voltando à nossa sorveteria, né, a gente pode estimar, né, o coeficiente de correlação, né, a gente já tem esses valores, coloca aqui e dá um valor de 0,98, que é muito próximo de 1, indicando que você tem uma boa correlação, né, entre a temperatura e a quantidade de sorvete consumido. Isso quer dizer o seguinte, hein, que a gente pode construir ou projetar, né, estimadores lineares que vão dar uma boa aproximação. Vamos dizer, se eu tiver a temperatura, né, eu posso prever a quantidade de sorvete, né, que vai ser consumida com uma boa qualidade, né, com pequena margem de erro, porque a correlação é bastante alta. Se a correlação é zero, a gente não tem nenhum estimador linear, né, não consegue projetar nenhum estimador linear que consiga fazer essa previsão, dado que eu tenho a temperatura, né, a quantidade de sorvete, né, que vai ser consumida.
o prognóstico, né, evidentemente. Bem, a gente já falou, né, se ρ igual a 1 implica que tem uma correlação perfeita, né, positiva, e se for igual a zero, igual a menos 1, desculpe, tem uma correlação negativa perfeita. Bem, aqui são os créditos, né, a foto da praia de Boa Viagem, né, tirada pelo professor mesmo. E na próxima aula, né, nós vamos ver 3 teoremas importantes, né, de probabilidade, os 3 teoremas fundamentais. Então até a próxima aula, pessoal.